Sejam todos bem-vindos. Aqui é Arthur Ribas, sou médico, sou empreendedor. Criei aqui sou fundador do Instituto Gênios, né? Uma iniciativa que foi desenvolvida para ajudar as pessoas a ajudarem outras pessoas. E meu objetivo compartilhando esses conteúdos aqui é te dar um caminho das pedras aqui para que você que tenha, né, vontade de iniciar projetos de impacto social, para que você consiga de fato tirar isso do campo das ideias e de fato consiga colocar em prática, tá bom? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bases para você desenvolver projetos de geração de renda de alto impacto, tá bom? Então, como eu falo sempre em todos os conteúdos, eu sempre estimulo, né, que você tenha algum tipo de causa, algum tipo de área de atuação, né, e projetos de geração de renda, né, são projetos que muita gente tem interesse, né, em trabalhar com esse tipo de projeto. E dentro desse âmbito, né, dos projetos de geração de renda, existem formas de você trabalhar com esse tipo de projeto, tá? Uma das formas é a forma mais comum, né? Digamos que você viu ali você tem um determinado público, né, uma determinada comunidade, um determinado local que você gostaria que você identifica, né, que existe certa vulnerabilidade em termos de renda, e aí você desenvolve um trabalho, né, junto com essa população, com esse grupo, de geração de renda, né? Então você vai desenvolver um projeto para que com este grupo, né, vocês comecem a desenvolver algum tipo de atividade econômica que gere renda e essas pessoas tenham ali a sua realidade transformada. Então, primeiro modelo, desenvolver atividades junto a um grupo, junto a uma comunidade, junto a uma localização, né, desenvolver algum tipo de atividade econômica com um determinado grupo ou localização. Beleza. Existe um segundo modelo que é quando você tem uma atividade assistencial, digamos que você tem uma organização que desenvolve algum tipo de atividade assistencial. Você tem uma escola, você tem um projeto que você trabalha com crianças. Então, você desenvolve, né, essa é a sua atividade principal, mas você pode desenvolver, né, atividades geradoras de renda paralelas a essa atividade, né, como forma de atrair recursos para a sua organização. Então, eu gosto de dar o exemplo aqui de um dos projetos que a gente tem apoiado agora, né? É uma escola desenvolvida numa comunidade da periferia aqui do Amazonas. Ela é desenvolvida por um grupo, né, que eles têm uma confecção, né, que é uma outra atividade paralela à atividade da escola, basicamente para gerar recursos, né, para essa escola. Então, a atividade principal é a escola, né, o ensino é a educação infantil para uma população, né, em situação de vulnerabilidade. Esse ensino é gratuito e ele é só arcado com essas atividades geradoras de renda que são desenvolvidas paralelo aí à atividade principal da organização, tá? Então, esse seria um segundo modelo. Existe um terceiro modelo que pode até ser considerado um subtipo, né, do primeiro grupo, que é quando você desenvolve um empreendimento social. O que seria um empreendimento social, né? O que é um empreendimento? Uma empresa, né? Uma empresa, ela surge para oferecer algum tipo de solução, né, para determinado tipo de problema que existe no mercado. Então isso seria uma empresa tradicional. O que seria uma empresa social, né? Um empreendimento social seria algo nesse mesmo sentido, né? Uma empresa, algo que foi desenvolvido para resolver determinado tipo de problema, mas geralmente esse problema tem um certo cunho social. Então, você desenvolveu uma empresa para fazer com que alimentos mais saudáveis cheguem de uma forma mais barata para determinada população. E aí você vai buscar com isso trabalhar a segurança alimentar. Ou então você desenvolveu uma empresa para que serviços médicos cheguem a uma determinada população. Então você desenvolveu uma empresa para que, educação, né, nesse caso aqui, chegue, né, para uma determinada população. Então a empresa social, ela tem, né, o objetivo, ela tem, para que ela funcione, ela tem que gerar lucro, né? Então ela tem que vender alguma coisa, né? Geralmente ela faz tudo isso para que se chegue a determinados produtos ou serviços de uma forma mais barata, né, para determinado público, né? Não necessariamente é gratuito, e a partir disso ela tem, né, o seu impacto social. Então existe uma possibilidade de você matar aí dois coelhos numa cajadada só, que é quando você, por exemplo, monta um empreendimento social com um público vulnerável. Então, tanto as pessoas que vão estar trabalhando com você, né, justamente pela operacionalização ali da empresa, pela atividade econômica da empresa, né, vai se gerar, né, recursos que vai ser suficiente para você pagar os salários, pagar essas pessoas, né, para trabalhar junto com você. E a atividade final desse empreendimento também tem um certo impacto, né? Então, esse seria um terceiro modelo, né, que também existe como forma de atividade geradora de renda. Então, aquilo que a gente vai falar aqui
ele permeia todas esses modelos de trabalho de projetos de geração de renda. Então, independente, né, eu gosto sempre de trazer os diversos tipos de modelos, né, possíveis, né, disponíveis aí para você ver aquilo que mais se adequa para a sua realidade. Mas, independente do modelo que você definir, né, você vai estar sujeito às regras de mercado. E se você não souber essas regras, não souber exatamente como funciona, né, o mercado, é bem possível, né, do seu projeto não ter, né, uma vida útil muito grande ou não ter determinado tipo de impacto. Né? Eu imagino que todo mundo que desenvolve uma atividade geradora de renda tem o objetivo, né, ou de gerar renda para determinado grupo, para determinado projeto, né, determinada empresa, determinado projeto social, ou para gerar renda para determinado grupo. Então, existe, né, tradicionalmente as pessoas vão lá, ensinam um determinado ofício, mas se a partir do ensino só desse ofício não for gerado uma renda suficiente para transformar essa realidade, né, o projeto deixou de ter, né, grandes impactos. Né, o impacto desse projeto foi limitado. Então, eu imagino que todo mundo que tem o objetivo de desenvolver projetos de geração de renda tem o objetivo, né, que isso seja algo grande, que seja algo impactante. Mas para isso é importante você entender como que o mercado funciona. Tá? Quais são as regras de mercado. Então, muitas das vezes, né, a gente está falando aqui com profissionais liberais ou funcionários públicos, né, ou pessoas que nunca tiveram essa vivência no mundo do empreendedorismo, né, no mundo do desenvolvimento de negócios. Então, qualquer coisa que você vai vender, qualquer produto ou serviço que você vai oferecer no mercado, você tem que entender que existem formas de você fazer isso de uma forma mais efetiva. Tá? Existem determinadas leis, determinados princípios, determinados ensinamentos que, se seguidos, podem fazer com que você tenha mais resultado. Tá? E se ignorados, né, podem limitar ali o seu resultado. Então, a ideia aqui é que a gente compartilhe um pouco desses conteúdos, desses princípios, né, que podem te ajudar a ampliar o impacto dos seus projetos de geração de renda. Beleza? Então, isso é algo tão pouco discutido, né? Nem na faculdade, basicamente, você vê isso. Às vezes, nem numa faculdade de administração você vê esses conteúdos, né? Hoje em dia, logicamente que já se tem se atualizado muito, mas antigamente a faculdade de administração era direcionada mais para você ser um gestor, né? Um administrador de outra empresa, não para você criar uma empresa do zero, né? Hoje em dia, logicamente que todos esses conceitos de empreendedorismo já estão sendo mais difundidos aí. Mas, para você ter uma ideia, no mundo médico, né, na minha área, né, uma das empresas, né, que eu já criei foi justamente uma empresa para desenvolver treinamentos para médicos que tinham interesse, né, de montar consultórios particulares. Por quê? Porque eles, ao montar um consultório particular, eles estavam sujeitos às regras de mercado. Ou seja, se eles não soubessem esses princípios todos que a gente vai compartilhar aqui, a probabilidade deles não terem sucesso, né, na abertura, né, da sua clínica ali era muito grande. E era isso que acontecia. Né? 60% das clínicas médicas ali particulares fecham, né, em 5 anos. Então, e na verdade isso é uma estatística comum. Né? No mundo do empreendedorismo como um todo, né, 60% das empresas tendem a fechar. Né? A mortalidade das empresas ao final de 5 anos é muito grande. Justamente porque muita gente abre, né, uma empresa ou então desenvolve, aqui no nosso caso, atividades, projetos de geração de renda sem levar em consideração esses princípios de mercado, tá? Esses princípios de empreendedorismo, esses princípios que regem, que fazem com que pessoas consigam vender mais ou menos. Tá? Então é isso que a gente vai discutir aqui. Então, na profissão médica, né, que, enfim, muitos colegas, né, passaram ali anos estudando, passaram ali seus 10 anos de especialização, mestrado, doutorado, enfim, e quando vão para o mercado, se eles não souberem esses princípios, né, eles tendem a não terem sucesso ali nos seus negócios, né? Imagine em qualquer outra situação, né, onde você não tem... enfim, essas leis elas se aplicam em todas as situações. Tá? Então, independente do médico, que é um mercado super especializado, há um mercado que, sei lá, se você vai desenvolver um projeto para você vender blusas, para você vender artesanato, para você vender produção rural, independente do produto ou do serviço que você vai fazer, você vai estar sujeito às regras de mercado, você vai estar sujeito a esses princípios todos que a gente vai compartilhar aqui, tá bom? Então, dentro da nossa experiência, né, eu já tive projetos de geração de renda na África, né, eu já fiz os 2 modelos lá que eu acabei de falar para vocês, eu já fiz tanto o modelo de desenvolver algum tipo de atividade econômica para fornecer recursos para que uma organização pudesse desenvolver as suas atividades de forma mais sustentável, né? Então, quando eu fui trabalhar numa ONG, né, lá na África, uma das atividades que eu fiz foi, né, alguns projetos que a gente desenvolveu para que elas pudessem ter uma receita recorrente, né? A gente construiu,
né, alguns banheiros, né, numa área pública ali, eles vendiam, né, o acesso a esses banheiros, a gente já construiu hortas, né? Aí a gente também tem o outro lado, né, que são projetos que já são feitos para uma determinada população. Então, essa ONG que eu fui trabalhar, ela apoiava ali mulheres, né, em situação de vulnerabilidade social, né, em situação mulheres HIV positivas, vítimas de estigma, enfim. E a gente começou a desenvolver alguns projetos de geração de renda também com essas mulheres. Então, essas atividades eram tanto relacionadas à produção rural, né, então já foi desenvolvido ali algumas atividades de horta, né, foi desenvolvido algumas atividades de produção animal, né, de construir um galinheiro. A gente fez um mercado também, né, um local para que pudesse ter a comercialização. Isso já foi uma evolução, tá? Porque alguns dos meus projetos deram errado. Então a minha ideia com todo esse compartilhamento aqui de conteúdos é justamente fazer com que você não erre as coisas que eu errei. É que você não perca tempo e dinheiro, investimento, energia, né, com erros que podem ser evitados. Então, um dos erros mais comuns, né, de quem vai focar em atividades de geração de renda é focar exclusivamente no ofício, né, focar exclusivamente na atividade produtiva, né. Então eu cometi esse erro, vou já explicar mais sobre isso, mas no início a gente só incentivava, não, bora desenvolver aqui uma horta. Então a gente ia para lá, conseguia um terreno, se mobilizou, fez todo um conjunto de mobilizações, conseguimos um terreno, mobilizamos ali as mulheres, conseguimos ali um investimento inicial para comprar sementes, enfim, materiais para utilizar ali na produção, na horta, mas o projeto ficou restrito à parte produtiva, né? Então não houve uma continuidade da parte de vendas, né? Que é isso que a gente vai também discutir um pouco aqui. Então, por isso, alguns dos projetos que a gente desenvolveu lá não tiveram muito sucesso. Outros projetos, por exemplo, numa das últimas viagens que a gente fez, né, em 2019, já foi algo mais corrigindo um pouco desses erros, né? Eu vou ter uma live aqui onde eu vou basicamente só esmiuçar um pouco dessa experiência que a gente teve na África, mas eu só estou ilustrando aqui que projetos de geração de renda que a gente já desenvolveu, alguns deram certo, justamente porque a gente levou em consideração todos os princípios que a gente vai discutir aqui, e outros não, porque a gente ignorou, ou na época, né, em 2012, né, a gente não tinha esse conhecimento todo dessas regras todas de mercado, tá bom? Nosso objetivo aqui é falar, né, tanto dos erros quanto da forma adequada, né, ou da forma que a gente, né, enxerga como de maior impacto, né, no mundo dos projetos de geração de renda. Não tem certo ou errado, né, isso aqui é basicamente a gente está trazendo as nossas experiências, tá? Aquilo que a gente aprendeu, né, em campo de batalha. Então, se alguém tiver em algum momento aqui, quiser compartilhar alguma coisa, algum tipo de experiência, pode ficar à vontade, tá bom? Ninguém aqui é dono da verdade, a gente só, né, compartilha o que deu certo e o que deu errado para que vocês possam partir já desse conhecimento do que deu errado para que isso não aconteça com vocês, tá bom? Então, assim, o que acontece? Por que a gente considera, por que a gente acredita que muitos projetos... Qual é um dos erros, né, mais comuns que acontece, né? Basicamente, só esmiuçar isso que eu acabei de falar para vocês. Então, muito se foca só na atividade produtiva. Então, digamos que você tem uma ideia aí de projeto de geração de renda. Então, digamos que você sabe, né, fazer determinado produto de artesanato, então você tem um determinado conhecimento para produzir determinado tipo de alimento, né? Panificação, ou então confeitaria, ou então, enfim, algum tipo de alimento específico que você tem interesse de ensinar isso para determinado grupo, e a partir disso, né, vocês vão começar a vender isso, oferecer isso no mercado. Então, tradicionalmente, né, é muito comum, né, que os projetos de geração de renda eles se limitem ao ensino do ofício, ao ensino da atividade produtiva. Então, eu sei artesanato, eu sei confeitaria, eu sei panificação, eu vou ensinar isso e a gente vai vender e essas pessoas vão gerar renda e vai ser tudo, né, um sucesso. Então, basicamente, existe a atividade produtiva, é um pilar, né, de todo negócio, de todo empreendimento, porém, existe um outro setor que, se ele for negligenciado, a probabilidade do seu projeto não ter um impacto relevante, não ter resultados consistentes é muito grande, que é justamente esse setor de vendas. Né? De onde, beleza, você vai superproduzir aqui determinado produto, mas existe a demanda para esse tipo de produto? Né? Existem estratégias de venda para esse tipo de produto? Como é que é o mercado? Onde que vai ser distribuído esse produto? Tudo isso aqui que for produzido, onde que a gente vai conseguir comercializar? Por quanto? Né? Quanto que vai ser preciso ser vendido para que se gere, né, recurso suficiente para transformar a realidade dessas pessoas que estão aqui? Então, esse conjunto de perguntas, eles extrapolam o lado operacional, eles extrapolam esse conhecimento técnico, você percebe?
Então, tem outras perguntas, por exemplo, de onde virão os recursos iniciais financeiros para que você consiga desenvolver essas atividades? De onde virão os materiais, né? Onde que você vai comprar? Quem serão os seus fornecedores? Né? Então, como é que vai ser feito, por exemplo, o controle financeiro? Vai ser feito algum controle financeiro? Né? Então, quais são a missão, quais são os valores, né, por trás da empresa? Então, tem todo um conjunto de aspectos, de perguntas fora do âmbito técnico, do âmbito operacional ali, do ofício, do ensino, né, seja da padaria, da confecção, do artesanato, do que for. Existe todo um conjunto de perguntas e de temas que são fundamentais de serem discutidos, que muitas das vezes são deixados de lado. Por quê? Porque muitas das vezes se tem um super foco no aspecto operacional, no aspecto técnico, no aspecto do ofício. Eu queria trazer um dado, né? Uma vez eu ouvi existem determinadas frases que a gente escuta, né, que muitas das vezes nos marcam. E eu lembro que eu vi acho que eu estava vendo um documentário, alguma coisa, que falou o seguinte, que as grandes multinacionais, eles investem mais em marketing, em vendas, do que em produção. Não vou dizer que todos, né, não vou generalizar isso, mas ele citou vários exemplos, Coca-Cola, por exemplo. Então, existe se você pegar aqui o orçamento, o balanço, né, de grandes empresas, né, a gente pode pegar aqui a Coca-Cola, a quantidade de dinheiro, de recursos, né, que eles destinam ao marketing é maior do que a quantidade de dinheiro, de recursos que eles destinam à produção. Então, para você ver, né, aparentemente a gente modela aí algumas situações, né, que deram certo, né, que pelo menos fazem com que essas pessoas que haja resultados financeiros. Né? Então, se grandes empresas super focam no marketing e nas vendas, né, com certeza é porque isso traz resultado. Então, se eu gasto R$100 para eu produzir determinado tipo de produto ou ofertar determinado tipo de serviço, essas empresas tradicionalmente elas gastam 150, né, um exemplo aqui, em marketing, em estratégia de marketing e de vendas, para conseguir fazer com que isso aqui chegue, né, no mercado, para que elas aumentem ali as vendas. Então, para você ver o tamanho do foco, do quanto que o foco delas está muito mais na parte de vendas, na parte comercial, do que na parte produtiva. Logicamente que eles têm, né, toda a equipe de inovação, a equipe que está vendo ali forma de melhorar o produto, enfim, sempre tem esse lado também. Mas o setor comercial, o setor que está preocupado com vendas, ele é muito forte também. Então, nos nossos projetos, por que a gente não pode trazer isso para o âmbito dos nossos projetos também? Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria te trazer aqui. Né? Sempre busque, além do aspecto técnico, aspecto operacional, aspecto do ofício, levar em consideração também os aspectos de mercado, aspectos de venda. Agregue isso nos seus projetos, que você vai ver que o resultado, que o impacto vai ser muito maior. Tá? Grande parte desse erro surge basicamente porque existe, né, basicamente a visão, né, que a pessoa traz, né, para esses projetos, né, que os idealizadores dos projetos levam, é basicamente uma visão operacional. E aí eu quero trazer aqui para você, né, tem um livro muito interessante chamado O Mito do Empreendedor, onde ele traz, ele apresenta, né, os diversos blocos que são importantes de acontecerem numa organização, numa empresa. E para cada um desses blocos é importante que você desenvolva determinadas visões. Então, quando você foca só no ofício, você está com uma visão exclusivamente técnica. Quando você está pensando, por exemplo, no futuro da empresa, você está definindo estratégias de venda, estratégias de marketing, quando você está definindo, por exemplo, o seu público-alvo, você está definindo o seu local de atuação, você está definindo formas de criar produtos diferenciados ali para resolver determinado tipo de problema, você está atuando com uma outra visão, que é uma visão mais estratégica. Tá? Quando você está atuando mais, por exemplo, para analisar os dados que são produzidos a partir ali da sua atividade econômica, por exemplo, quando você faz, por exemplo, um relatório financeiro, quando você faz um levantamento de custos, quando você faz uma busca de fornecedores, quando você faz recrutamento de pessoas, né, treinamento de pessoas. Então, essas atividades, para que elas sejam desenvolvidas, é preciso que haja um desenvolvimento de uma outra visão, que é a visão gerencial. Então você percebe que numa empresa é importante você ter diferentes tipos de visões para você tratar com os diferentes tipos de nuances que surgem dentro, né, de uma atividade econômica. Então, quais são essas três visões para a gente resumir? Existe a visão estratégica, a visão gerencial e a visão operacional. A visão operacional é aquela que você já conhece, né? É o ofício propriamente dito, é a atividade fim, né? É o artesanato, é a venda
é a confeitaria, é a confecção, enfim, tem vários tipos de atividades, né, de geração de renda que são possíveis de serem desenvolvidas. É a produção rural, então isso daí é a parte operacional, é a atividade fim, né, que você vai desenvolver. Então, basicamente, a visão operacional ela cuida desse fim. A visão estratégica ela está olhando para o futuro, ela está bolando as estratégias da empresa. Ela que está definindo, né? Ela vem, na verdade, antes de tudo. Você muitas vezes desenvolve isso de uma forma inconsciente, né? Mas muitas das vezes incompleta. Então, a visão estratégica é aquela que vai definir, por exemplo, o público-alvo, a área de atuação, vai definir qual é a solução que de fato você vai trazer. Então, até nessas atividades geradoras de renda, então, por exemplo, você decidiu que você vai trabalhar com produção rural. Então, você vai incentivar ali a produção rural de determinada comunidade. Né? Basicamente, existe a necessidade de uma visão estratégica aí. Dentro do mercado, qual é o produto, né, da agricultura local ali que mais tem saída ou que mais tem dificuldade? Não adianta você trazer uma ideia de determinado produto que é inviável dentro daquela situação daquela comunidade. Não adianta você trazer determinado tipo de produto que não tem saída, né, no final, no mercado. Então, para isso é necessário uma visão, essa visão mais estratégica, você olhar para o mercado, uma análise, um estudo de mercado. Então, essa visão, né, ela tá buscando sempre formas de trazer mais resultados, os melhores resultados para a empresa. Tá? Ela vai além do operacional, ela estuda o mercado, ela busca, por exemplo, estar sempre trazendo novos clientes, ela se preocupa com as estratégias de marketing, tá? Então, visão estratégica é a visão do futuro, é a visão das estratégias, né? E aí, no meio disso tudo, interligando, né, as estratégias, né, essa parte mais racional com a parte operacional, você tem o gerente, você tem a figura da pessoa que vai garantir todos os meios para que as estratégias boladas pela visão estratégica sejam de fato executadas. Como é que é isso? Então, você concorda comigo que para que haja qualquer tipo de atividade econômica ali, vão ser necessários alguns materiais. De onde vão vir esses materiais? Então, quem é que vai fazer, como é que vai ser esse levantamento de custos? Né? Como é que vai ser esse controle de custos? Né? Como é que vai ser esse balanço? Quem é que vai fazer esse balanço de entradas e saídas para ver se de fato o projeto está tendo lucro, né? Tá dando resultado? Então, o gerente ele garante isso, esse meio de campo aí, né? Ele garante a limpeza do local, ele garante que no momento onde ele se preocupa com o ambiente, então ele está preocupado em organizar toda a estrutura necessária para que o projeto, para que a atividade fim seja realizada, tá? Então, se você for ver, cada uma dessas visões tem seus objetivos. Arthur, eu vou ter que contratar uma pessoa para cada uma dessas estratégias? No início aqui eu sou sozinho, como é que eu vou fazer? Não necessariamente você precisa contratar uma pessoa para cada uma dessas visões. Você só precisa ter em mente que uma empresa que não tem estratégia, ela não tem norte, né? Ela está basicamente operando no escuro. Uma empresa que não tem a parte gerencial, né, ela não tem organização, ela está bagunçada. E basicamente, se ela for só operacional, né, ela tende a, no médio e longo prazo, né, não conseguir se sustentar. Então, tradicionalmente, você tem duas opções aqui, né? Ou você mesmo opera, é como se você... Não, eu vou sentar aqui na cadeira do estratégico. Vamos lá, vamos pensar aqui de que forma a gente pode trazer mais clientes aqui para essa atividade geradora de renda. Né? Então, eu vou ensinar aqui artesanato para esse grupo. Quanto eu vou precisar vender, né, desse artigo aqui do artesanato que eu estou ensinando? Quanto que eu vou precisar vender para que essa população tenha melhores resultados ali nas suas vidas? Então, o estratégico, uma vez que você sentou na cadeira do estratégico, você vai buscar responder essas questões, tá? Eu não vou conseguir esmiuçar, né? Logicamente que tem todo um conjunto de pontos estratégicos que tem que ser definidos. A gente vai, justamente esse um dos motivos, um dos assuntos, né, do nosso curso, né, da semana do projeto de impacto. A gente vai abordar um pouco mais profundidade cada um desses pontos. Então, o que eu quero trazer aqui em resumo, a visão estratégica ela se preocupa com a sustentabilidade do projeto. Tá? Guarda essa palavra sustentabilidade, vou já falar um pouquinho mais dela. Então, a sustentabilidade é aquilo que traz sustento. Né? Então, o que é o sustento da casa? Né? É a parte econômica mesmo. Então, a visão estratégica está preocupada em como ampliar os resultados econômicos da empresa. A visão operacional,
é aquela que está operacionalizando a resolução, é aquela que vai colocar em prática aquelas estratégias, né? Então, a visão operacional é ela que garante a resolutividade. Então, isso aqui é um outro ponto que eu quero trazer para vocês, né? Anda em conjunto aí, né? A estratégia com a operação, a estratégia com a operação. Então, muitas das vezes se bola uma estratégia muito bonita, mas a operação, no final das contas, não traz o resultado, ou às vezes traz para mais ou traz para menos. Então, existe sempre essa conversa, né, do estratégico com a operação. Então, se você tem, né, uma meta ali de conduzir, né, uma população do ponto A para o ponto B, você vai pegar ali um público de idosos para ensinar artesanato, e você quer que eles tenham uma renda de pelo menos R$1.000 por mês, né, um salário mínimo a mais, né, no orçamento deles. Então, quantos itens de artesanato vão precisar ser vendidos? Né? Como é que vai ser essa produção desses itens, né, de modo que consiga atender essa demanda necessária para que haja essa transformação? Tá? Então, essas perguntas, né, elas vão surgindo a partir do momento que você amplia essa sua visão. Tá? Mas, a partir dessa conversa, dessa visão estratégica com a visão operacional, você vai conseguindo ter, né, respostas que vão de fato trazer melhores resultados de impacto ali para os seus projetos. Tá bom? E a visão gerencial, né, a visão do meio aqui, ela garante a viabilidade do seu projeto. Então, ela organiza a casa, né, para que todos os recursos necessários para que o operacional trabalhe e para que o estratégico consiga analisar os resultados, né, para que isso de fato aconteça. Então, o gerencial está linkando entre os dois. Então, ele está analisando o trabalho do operacional e está produzindo dados para que o estratégico analise. Então, quem é que faz isso? Muitas das vezes é a mesma pessoa em tudo, tá? Numa clínica, por exemplo, na minha clínica, no consultório particular, eu fazia os três, né? Eu bolava as estratégias, muitas vezes no início, né? Eu que buscava os materiais, eu que contatava fornecedores, eu que, enfim, depois de um tempo, né, logicamente, a gente vai contratando algumas pessoas para ajudar na limpeza, para ajudar na organização, né? Tem a secretária que também ajuda o médico ali nos aspectos operacionais, que garante ali os recursos básicos. Não adianta eu sentar no meu consultório para atender se eu não tiver um papel, por exemplo, para escrever. Então, existe um conjunto de itens básicos que são fundamentais para que você consiga desenvolver sua operação. E quem faz isso é a visão estratégica. Quem garante essa viabilidade é a visão gerencial. Tá? Então, se você sair daqui sabendo que projetos de geração de renda de alto impacto são projetos que têm sustentabilidade, viabilidade e resolutividade, para mim você já está aí com 90% da live. E basicamente, para você ter sustentabilidade, viabilidade e resolutividade nos seus projetos, né, você precisa desenvolver aquelas visões estratégica, gerencial e operacional. Tá? E basicamente, isso vai ser desenvolvido com a prática. Tá? Existe todo esse conjunto de conteúdo, essa discussão aqui provavelmente já vai aflorar em você um pouco mais essa visão estratégica. Já vai aflorar em você um pouco mais essa visão gerencial. Arthur, eu preciso executar tudo isso certinho, tudo bonitinho para eu poder iniciar um projeto? Não necessariamente, mas quanto mais certinho você vai desenvolvendo, quanto mais você começa já sabendo que você tem que ter essas três visões, maior a probabilidade de sucesso. Tá? Às vezes fica um pouco complicado de você ajeitar as coisas no meio do caminho, mas você tendo pelo menos essa noção de tudo isso já é meio caminho andado, já é um avanço muito grande. Tá bom? Seguinte, então, resolutividade, sustentabilidade, viabilidade. Arthur, eu tenho que ter isso no meu projeto, na minha organização, como é que funciona? Então vamos lá. Em alguns outros conteúdos aqui, né, eu já compartilhei alguns modelos formais que você pode desenvolver para que você consiga executar os seus projetos. Tá? Não necessariamente você precisa desde o início, vou precisar abrir uma ONG, vou precisar abrir uma empresa para poder desenvolver um projeto. Eu recomendo que você comece, né, a gente vai discutir isso, né, em outros conteúdos, basicamente por você mesmo, né, para você meio que se familiarizar um pouco mais com todo esse universo, né, dos projetos sociais. Eu recomendo que você tenha suas experiências, né, seja de voluntariado em outras empresas, seja de desenvolvimento de atividades geradoras de renda para outras organizações. Né? Uma das atividades que a gente está fazendo agora é basicamente isso. Né? A gente tem um projeto próprio, né, sendo executado direto com um determinado público que está interrompido no momento, né, por alguns fatores, como pandemia, enfim. Mas aí, nesse momento, para a gente não parar nada de atividade, a gente está apoiando outras organizações. Então,
Isso vai trazendo para a gente a experiência, né? Isso vai trazendo para a gente, vai entrando aqui no hall de atividades de experiências e isso vai, né, aumentando aí nossa sabedoria em relação aos aspectos práticos dos projetos de impacto, né, dos projetos sociais. Então, eu defendo muito que quando você mescla, né, conhecimentos e experiências, você tem o melhor dos mundos. Né? Se você fica só estudando muita teoria, você não vai para a prática, né, isso não gera sabedoria. Né? A sabedoria ela surge das experiências, né, das vivências. Então, a gente recomenda que você escolha um modelo que te permita ir para a prática. Tá? Esse modelo pode ser, a princípio, só você, o que a gente chama de projeto autônomo, né? Ou então de empresa social, porque é quando você é o grande desenvolvedor dos seus projetos. Então, se você sabe um ofício, nada impede de você conseguir alcançar determinado tipo de público, né? Conseguir montar ali um grupo de 10, 15, 20 pessoas, né? Aí você define, faz as suas definições, né, estratégicas, é um grupo de idosos, é um grupo de mulheres, é um grupo de crianças, de adolescentes, né? E se você sabe um determinado ofício, você mesmo pode ir lá e ensinar essas pessoas e você pode, né, inclusive montar uma empresa junto com essas pessoas, né? Então, eu defendo que vocês não se preocupem, não super foquem, né, pelo menos no início, na parte, na parte formal da coisa, né? Eu tenho uma metodologia em 3 passos para você iniciar um projeto e a parte da formalização ela vem por último, é o 3º passo, tá? Então é muito mais válido ali você buscar validar as suas hipóteses, é muito mais interessante que você busque ir para a prática, para conhecer, ter determinado tipo de contato com determinado público, do que você está buscando, não, eu vou primeiro aqui ler tudo sobre como que eu faço uma ata de um contrato, uma assembleia, um contrato de fundação aqui de determinada organização, né, um contrato social. Então, tente focar mais na experiência mesmo, em conseguir ter essa experiência prática, né, em projetos de impacto, seja algo desenvolvido de forma autônoma mesmo, né, exclusivamente por você, seja em apoio a outras organizações. E aí depois que você tem essa experiência, você se sente seguro, você pode ir para o lado da parte de formalização mesmo de tudo isso. E aí é importante que, beleza, eu tenho uma organização e dentro dessa organização eu tenho vários projetos. Para cada um desses projetos você tem que ter essas 3 visões. Então, beleza, eu tenho aqui o Instituto Gênios, né? Do Instituto Gênios eu tenho um curso que eu estou desenvolvendo, né, de ferramentas digitais ali para jovens. A partir disso vai sair uma empresa, né, que eu quero desenvolver com jovens, né, a partir do ensino desses conteúdos eu quero que a gente monte ali em conjunto, né, uma empresa para desenvolver, né, atividades de marketing para a comunidade ali, de modo que a empresa ali seja um agente, né, de impulsionamento econômico ali de determinada comunidade, né, da comunidade em que ela vai atuar. Então, isso é uma ideia, é um projeto que a gente está trabalhando ali, está nos trâmites ali tá no meio desse processo, está na parte do curso ainda, mas a ideia é chegar nesse nível. E aí, para esse projeto, eu tenho que pensar sustentabilidade, viabilidade, resolutividade. Eu tenho que olhar para esse projeto com a visão estratégica, gerencial e operacional. E basicamente o meu trabalho com eles é desenvolver neles essa visão estratégica, gerencial e operacional. Né? Se eu quero que eles toquem a empresa, né, e eu fique mais como alguém que vai dar suporte, né, técnico, né, e eventualmente financeiro para que a empresa cresça, eles têm que desenvolver essa visão estratégica, gerencial e operacional. Tá? A gente tem que ter a noção da operação, né, tem que ter a noção gerencial, né, produzir os relatórios, produzir todos os passos ali relacionados à atividade gerencial e tem que ter sempre essa visão estratégica, sempre esse pensamento de como trazer. Beleza, isso seria um projeto. Se eu vou desenvolver um outro projeto, tem um outro projeto com outros jovens numa área rural do interior, de um município do interior aqui do Amazonas. Então, com esse outro projeto, mesma coisa, sustentabilidade, viabilidade, resolutividade, visão estratégica, gerencial e operacional. Tá? A minha organização, né, para que a minha organização funcione, que ela tenha, né, um impacto no âmbito geral, é interessante que você tenha, né, visão estratégica, visão gerencial e visão operacional. Você tem que estar sempre analisando. Caramba, os meus projetos, esse conjunto de projetos que eu estou realizando, eles estão atingindo os objetivos deles? Né, eles estão trazendo os resultados que a gente espera? Eles estão conduzindo a população de uma situação A, onde não há recursos, para uma situação B, onde a renda per capita, né, dessas pessoas que estão envolvidas no projeto estão de fato atingindo os resultados que a gente quer, estão em níveis, né, que garantam ali os recursos básicos para que essas pessoas sobrevivam com dignidade. Então, essas perguntas, essa visão,
um pouco mais racional ali da coisa, é importante que você desenvolva nos seus projetos, né? A gente desenvolve nossos projetos basicamente com muita emoção, né? Geralmente é a emoção que motiva uma primeira ação, mas é a racionalidade que vai garantir, né, a consistência e até o crescimento dos seus resultados, tá bom? E essa racionalidade basicamente consiste nesse desenvolvimento dessas outras visões, tá bom? Nós teremos, né, vários outros conteúdos esmiuçando cada uma dessas etapas. Então, a gente vai ter um conteúdo, por exemplo, só sobre a parte de estratégica, sustentabilidade. O que é necessário desenvolver dentro do aspecto da sustentabilidade, né? Quais são as ferramentas que eu tenho disponíveis para trazer mais recursos para a minha organização ou para o meu projeto, né? Hoje em dia, né, existem o que a gente chama de ferramentas digitais, né? A internet, você está a um braço de distância do celular, né? Então, se você aprende como manejar as diversas ferramentas que existem disponíveis na internet, né? O uso das redes sociais, enfim, o uso das diversas ferramentas existentes, você consegue estar na casa das pessoas. Então, pra gente, né, basicamente em quase todas as empresas que eu já tive, que eu já me envolvi na fundação e tudo mais, ela está relacionada, ela tem no seu, ela tem como atividade fundamental ali o desenvolvimento de atividades digitais, né? O uso de ferramentas digitais, o uso de redes sociais, seja para atrair clientes, seja para vender mesmo. Então, basicamente a gente vai discutir sobre isso também em outros conteúdos, né? A gente não vai conseguir falar tudo aqui. Essas ferramentas digitais, né, elas são fundamentais para garantir que você tenha, né, que você traga ali clientes, né, e que você consiga desenvolver esse pilar da sustentabilidade nos seus projetos. Então, basicamente, sustentabilidade está focada ali, uma das prioridades, né, da visão estratégica é desenvolver ações de marketing de vendas, e hoje em dia, qualquer atividade geradora de renda que você acopla vendas digitais, você amplia resultados. Então, se você tem, por exemplo, peguei um conjunto de idosos aqui, e a gente vai tá trabalhando aqui o artesanato, está produzindo algumas coisas, você joga isso na internet, a probabilidade de você, e se você utiliza, né, as ferramentas adequadas para isso, também não é só jogar lá, existe uma técnica, existe ferramentas, né, existe um passo a passo, uma metodologia que você pode seguir, que pode aumentar seus resultados, né, você consegue fazer com que aquele produto que estava sendo produzido ali entre quatro paredes, né, seja, né, mostrado para várias e várias pessoas. Então, você consegue criar uma loja, né, virtual, né, você consegue mostrar ali, ter uma certa vitrine dos seus produtos, né, e mostrar isso na casa das pessoas, né, independente se você tem ou não um local físico para vender, tá? Então, eu quero plantar aí essa semente da utilização de ferramentas digitais dentro dos seus projetos. Então, se você vai desenvolver qualquer tipo de ofício, de ensino, de atividade de geração de renda, é importante que você tenha em mente, né, que existe o lado comercial, existe o setor de vendas, que é importante que você também desenvolva estratégias para isso, e que as ferramentas digitais podem ter grande impacto, pode ser de grande relevância na ampliação dos seus resultados financeiros de vendas ali daquilo que você está ensinando para aquele grupo, naquele projeto, tá? Então, o que você puder, né, buscar conhecimento mesmo dentro da área, né, das vendas digitais, isso é muito válido, né, para você ampliar o impacto dos seus projetos, e a gente vai trazer também alguns conteúdos sobre isso, tá bom? Atividade de geração de renda na minha opinião, são um dos projetos mais nobres que existem, né? Eu tive minha experiência na África, e depois que eu vi, né, os reais impactos ali que a privação de recursos financeiros causa na vida de uma pessoa, enfim, eu particularmente adotei isso como uma das minhas principais bandeiras, né, de desenvolver atividade de geração de renda para o maior número de grupos possíveis, né, isso independente se é na África, se é na Amazônia, se é no Brasil, eu acho que todo mundo, né, grupo de seres humanos, né, então se existem seres vivos, né, e a gente pode fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida, a qualidade de existência, né, desse ser vivo, independente de quem seja, de onde que seja, eu acho que é válido, né? Então, atividade de geração de renda, né, projetos de geração de renda, para mim, tem, né, sua nobreza, tem seu valor, né? Então, dentro da medicina, né, a gente estuda o que a gente chama de determinantes sociais de saúde. Então, o modo como as pessoas vivem, né, e trabalham ali, o dia a dia das pessoas interfere, né, nos resultados de saúde que elas vão ter. Então, e a gente tem vários estudos mostrando ali, apontando a relação, né, entre
a privação de determinados recursos financeiros e impactos negativos na saúde, né? Então, não precisa nem de um super estudo, né, para a gente identificar isso, que não ter o mínimo ali, né, de renda per capita ali dentro da sua família, dentro de uma família que permita proporcionar os itens básicos de sobrevivência, o quanto que isso pode afetar, né, a saúde física e mental e o quanto que isso pode ter impactos sociais como um todo. Então, se a gente pode dar um mínimo de contribuição, nem que seja para alguns grupos, alguns mundos, né? Você imagina, se a gente está aqui começando esse processo agora, a gente tem o quê? 1000 pessoas aqui no Facebook, está crescendo aqui o Instagram, está crescendo o YouTube, imagina a gente conseguindo potencializar essa mensagem e que 1000 pessoas consigam fazer um impacto em outras 100 pessoas que seja, ou em outras 1000 pessoas que sejam, né, ao longo das suas vidas, né? Imagina o quanto que a gente não vai ter já de grupos impactados, né? Então de microgrupos que terão sua realidade transformada a partir de pequenos projetos, né? De pequenas iniciativas, né? Que podem começar pequenas e depois crescerem. Então nada impede de você desenvolver um tipo de projeto de geração de renda com um determinado grupo, montar determinada empresa com esse grupo e aí você dar ali o seu apoio para que essa empresa cresça, né? Cresça, dê frutos e empregue mais pessoas, gere mais renda, né? Enfim, então tem muita coisa bacana ainda para a gente aprofundar, né? Nos próximos conteúdos a gente vai discutir sobre isso e me coloco aqui à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha, tá bom? Na semana do Projeto de Impacto a gente vai voltar a essa discussão, né, desses 3 pilares, da sustentabilidade, da viabilidade, da resolutividade, que basicamente é isso que garante impacto em qualquer tipo de projeto, tá? Independente se é de renda ou se enfim, causa animal, você vai precisar pensar, né, em resolutividade, em viabilidade, em sustentabilidade. Você vai precisar pensar de onde que virão os recursos necessários para que você consiga desenvolver a sua atividade ali com a sua causa animal, de onde que virão os materiais, né, como é que você vai... É importante ter um certo controle financeiro ali de custos e gastos, né, para você ter uma noção, né, conseguir operar ali com mais clareza do que está acontecendo em termos financeiros. Então, essas 3 visões vão permear qualquer tipo de projeto, tá? Não somente de geração de renda, seja na área ambiental, na área de cuidados específicos, cuidados com a criança, enfim. E aí, como eu falei aqui também, né, você pode ter um projeto que o seu foco é uma coisa mais assistencial, é um grupo mais vulnerável, tá? Mas é importante que você tenha também atividades geradoras de renda nesse grupo para trazer, né, como forma de sustentabilidade da sua organização, tá? Então, o nosso foco aqui não é muito a parte de doações, de captação de recursos, editais públicos, enfim, eu não vou muito para essa área, mas dentro do que enfim, tudo que eu já li a respeito, né, e vivenciei a respeito disso, quando você já tem algum tipo de atividade já em desenvolvimento, né, é muito mais fácil de você captar seus recursos do que você começar do zero, você começar só no campo das ideias. Então, se você tem a sua atividade geradora de renda, que permite você desenvolver ali suas atividades, né, o básico de atividades, e aí com o tempo, depois de um início, de uma atividade incipiente que seja ali, você chega numa instituição pública dessa, você participa de um edital, de uma chamada pública para financiamento de projetos sociais, a probabilidade de você ser contemplado é muito maior, tá? A gente pode até ter algum conteúdo sobre captação de recursos, né, no nosso treinamento mais intenso, no nosso treinamento completo, né, a Academia do Impacto, ela fala um pouquinho sobre isso também, mas eu sempre defendo que, independente se você consegue ter recursos de fora, que você também desenvolva suas atividades geradoras de renda. Tem uma empresa, né, social, a Gerando Falcões, do Edu Lira, que para mim é um grande exemplo, né? Eles têm financiamento dos grandes empresários, né, brasileiros, né, dos grandes multimilionários aí do Brasil, mas ele não deixa, né, de ter as atividades dele, de geração de renda. Recentemente eu vi a ideia do bazar, né, da venda de roupas deles. Enfim, uma ideia bem bacana, eu recomendo que vocês sigam ele lá também, acompanhem um pouco do trabalho do Edu Lira, né, da Gerando Falcões, que, enfim, tem trabalhos fantásticos aí, e sempre defendendo isso também, empreendedorismo, defendendo o desenvolvimento, né, não só a parte assistencial em si, né, mas esse olhar mais amplo, né, da origem dos problemas, tá bom? Eu fico por aqui, qualquer coisa estamos aqui à disposição, tá bom? Não deixe de acompanhar em todas as redes, né? Se você está no Facebook, entra lá no Instagram também, Arthur.Genius, entra no YouTube, Arthur Ribas, né? Que sempre tem conteúdos, né? Às vezes sempre tem uma diferençazinha de conteúdos de um para o outro, que é interessante você estar acompanhando todas essas redes, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.